Mas, Doce, o meu feriado foi o melhor do mundo. o que aconteceu, Marquinhos? Podia abrir a tua câmera para nos contar. Calma aí. Ó, eu vim pra Gamboa, daí. Porque, assim, ó, eu tava triste com o negócio que aconteceu, daí os meus pais, já que era feriado, eles falaram assim, ó. Tá, vai, daí tu esquece isso e curte bastante. Nem pensa aqui em Floripa, só vai pra curtir. Aí, beleza, eu fui nessa intenção. Daí já começou a ser legal antes de eu ir pra Gamboa. Porque eu almocei fora, né? Com um restaurante que eu não ia faz tempo, que eu sempre fui, que eu sempre gostei. E aí depois eu fui no cartório da, da tia do meu primo, e lá ela deu um monte de coisa diferente pra gente comer. Ela deu um negócio francês, que é macarrão, Hum. lá de Paris. Daí, tipo, era mó bom. Daí eu comi e tal. Daí, na viagem pra ir pra Gamboa, eu fui escutando música. Tipo, meu primo, ele botou lá o Spotify dele. A gente foi escutando música bem legal. Daí a gente foi numa padaria de pão. Daí, na Gamboa, a gente começou a fazer um monte de coisa. Fomos nas dunas, surfamos. Fizemos tudo que dá pra imaginar pra fazer lá. Daí eu levei uma bolada do meu amigo que tá roxo até agora, né? Na coxa. Daí a Ou gente seja, levantou, a aquele gente problema não que tu estava chateado antes de ir, realmente deu tempo de tu mudar um pouco as ideias, né? Marquinhos, É, eu tô achando que tu acabaste entrando em muito lugar que tu entrava de máscara. Todos esses lugares, cada vez que tu descia do carro, no cartório, no restaurante, no tal lugar, será que tu não estava muito de exposto? máscara com álcool. Hum. E quem mais quer contar um pouquinho? Uma coisa só, não precisa contar toda a história. Dia das crianças eu ganhei o patins, e agora eu tô tentando andar, mas eu sou muito ruim. Claro, ninguém nasce sabendo andar de patins, né, Arthur? Tem que treinar. Tipo, agora faz um dia que eu ganhei e tal. Agora tô me andando um pouquinho mais, mas mesmo assim é muito difícil. É difícil, mas é uma questão só de prática, é só Sim. ser bem teimoso. E teimoso não é a palavra, mas ser bem persistente, que vai dar certo. Mas tu tem lugar para andar? Sim, porque aqui do lado da minha casa e na frente ali tem um espacinho. Ah, tá. Que legal, Arthur. O bom é usar a proteção, né? Botar alguma coisa para proteger joelho, cotovelo, cabeça. Quem é que sabe andar de patins? Quando eu era menor eu andava, mas eu sempre não Eu fui sei muito andar bom. de patins. Ô, prof, depende. Eu sei andar de patins de gelo, aquele que é patinação de gelo, sabe? Eu Aham. sei andar, que tem um shopping lá onde os meus avós moram, que esse shopping todo dia tem coisa de patinação no gelo. É bem legal. Legal. Essas coisas é bom aprender na idade de vocês, que o Yuri falou ali, ele acha que já faz tanto tempo, mas a pessoa não esquece mais. Isso é bom, tá? E alguém fez alguma outra coisa em casa? Aquela pessoa que disse assim, eu fiquei em A casa. tapioca. Como é que é? Tapioca que veio alegrar nossa casa. Eu ia perguntar isso. Vocês estão brincando muito com ela? Uhum. Aí a gente tem aqui a prancha minha e ela tem uma capa. E aí, tipo, a prancha é tipo do meu tamanho, quase. Daí ela escala, ela desce. Daí a gente fez um negocinho que é uma caixa e uns fios, assim. Aí a gente botou pra ela brincar. Tipo, ela ficava É, legal. eu acho que a gente merece ver uma coisa dessa aqui, ó. Dá para botar uma bolinha na ponta de um. Isso, Ó, pedaço, que legal. a gente ainda não botou a tampinha porque a gente não tem nada pra furar as tampinhas pra colocar, mas a gente vai botar. Ah, pode botar Ô, uma prof, bolinha de papel amarrada aí. É, daí a gente também fez uma bolinha de papel. Meu Deus, a guria, bichinha maravilhosa. Gatinho pequeno é uma delícia. ô, prof, Fala. eu não fiz muita coisa nesse final de semana, que eu fiquei em casa, né? Nesse feriado, mas tipo, tudo que eu fiz foi montar meio que uma maquete que eu tinha. Ficou bem legal. Ah, ela estava desmontada, mas tu remontaste ou é a primeira vez que está montando mesmo? Eu tô montando ela pela primeira vez, ela tá Primeira ali vez. embaixo.
Legal. Eu queria saber o seguinte, essas coisas que vocês fizeram estão no diário? Podiam escrever. Que eu acho que a Tapioca vai dar um capítulo especial para o teu diário. Nossa, faz tempo que eu não escrevo no diário. Eu acho que ela merece ser registrada no diário. Acho que essas coisas são tão legais. Tá? Esse passeio do Maquin, tu podia contar no diário, inclusive contar dessa coisa que te chateou antes de ir e que a viagem te ajudou a desopilar. Às vezes a gente está com um problema, uma chateação ou até uma tristeza e ir pensar noutra coisa por um tempo, às vezes é bom. Não quer dizer que o problema termina, mas quando a pessoa volta para resolver o problema, ele já está um pouquinho diferente. Coisas são boas. Só me preocupa que vocês andem por aí sem máscara, né? Eu sugiro que vocês tenham cuidado. Ô, prof, meu feriado, as gurias vieram aqui na minha casa. Eu passei no meu avô também antes. Então, as gurias, amigas ou as primas? A Evelyn, Oi? Evelyn e Ana Clara. Ah, que legal. Que legal. Mas vocês, quando se encontram, resistem? Não ficam muito perto? Não, Vocês ficam com a distância aquela de 2 metros? Ou fica tudo no mesmo quarto? Impossível, prof. Oi, que é? Agora, depois de tanto tempo sem se ver, ninguém vai ficar assim. Pois é, mas é que ainda tá tão perigoso. Eu vi a Bela Medeiros e mais uns amigos, a gente não ficava 2 metros. Eu acho perigoso, acho melhor você sempre lembrar de cuidar, por enquanto. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu mandei, uma das coisas que eu mandei vocês fazerem, foi ler o Por Trás da História. professora, só uma coisa. Eu não saio de casa, eu saio pra ir pro meu pai e pro meu avô. E aí, meu primo tinha pegado coronavírus. Aí, todo mundo meio que se isolou. Aí, todo mundo se isolou e aí eles tiveram que fazer o teste. Aí, tipo assim, a namorada do meu primo ficava no mesmo quarto que ele, tipo, porque eles estavam isolados porque meu primo tava com coronavírus. O resto da família não sabia. Mas ele e a namorada dele ficaram. Aí a namorada dele não tava, tipo, não tava a princípio. Aí eles foram lá, fizeram um teste na namorada dele. Deu negativo primeiro. Ela fez o outro de novo e deu negativo de novo. Porque eles estavam se beijando, tipo, fazendo no quarto juntos, bem grudados, e ela não pegou. Tipo, ele teve e ela não pegou. Mas podia pegar, né? E também acontece de a pessoa, quando faz o primeiro teste, a carga viral, ou seja, o número de vírus que ela tem, ainda não aparece no teste. Mas enquanto isso, os bichinhos estão se multiplicando. Você sabe o que acontece com o vírus, né? Ele mesmo vai se multiplicando numa velocidade incrível dentro do organismo da pessoa, ou outros vírus são nos animais. Então, quando faz outro teste, daqui a mais outros dias, pode ser que dê o resultado positivo. De qualquer forma... Porque ela fez 2 já. Pois é, melhor, né? O bom é cuidar mesmo que a pessoa pareça que não está doente. Então, voltando para o nosso Por Trás da História do Basilisco, nesse Por Trás da História, de quem fala? Do cara que estava escrevendo. Não, Do cara que estava escrevendo. Quem é que lembra do nome dele? Plínio. Plínio. Plínio, Plínio, tá? velho. Plínio o Velho. O velho. Ô, prof. Como as pessoas nessa época não tinham sobrenome, eles muitas vezes tinham essas palavras depois, Plínio, o velho. Ô, prof, Fala. o nome dele era Plínio o Velho, só para diferenciar o sobrinho dele, que era Plínio o Novo. Muito bem. Daqui Tá. a pouco vai ter o Plínio o Seminovo. O que acontecia é que, como não existia sobrenome, as pessoas tinham essas outras alcunhas, né? Para que todo mundo soubesse de quem estava falando. E esse Plínio Velho, o que ele era, então? Ele era um cara que tinha um livro lá que ele relatava as coisas. Escrevia um livro, né? Ele era um Daí estudioso, ele relatava contos. cuidava, isso, que observava, né? Que fazia essas pesquisas todas. Gente, essa pessoa existiu mesmo, esses livros existem mesmo. Essa enciclopédia, que é um conjunto de livros, existe mesmo.
tá? Com tudo que ele ia estudando, ia concluindo e escrevendo. Era como se ele fizesse um diário das coisas que ele estudava, tá? E o que vocês leram e acharam curioso sobre a vida dele? Alguém achou uma curiosidade? Que ele morreu. Fala, Bernardo. Eu fiz uma pergunta, né? Relacionando a vida e a morte dele. Sim, eu achei muito estranho o jeito que ele morreu. Vai, conta pra nós. Ele morreu literalmente pelos gases do Monte Vesúvio. Que como ele queria ver mais de perto, então ele foi até a costa de, meio que acho que de Pompeia, né? Uma das cidades que estava ali. Foi atacada, que foram duas. Por dois motivos. Uma para ver e outro motivo foi para salvar as pessoas que estavam ali, que estavam na costa. Daí ele morreu devido aos gases tóxicos que tinham as coisas. O que tu quiseste dizer quando disseste assim, literalmente? Literalmente porque, tipo, tem gente... ele morreu desse jeito, não foi tipo... ele morreu por um monstro marinho. Foi só... Literalmente ele morreu pelos gases tóxicos. Tá. Essa palavra, quando vocês quiserem usar essa palavra, literalmente, é quando vocês querem dizer que não foi num sentido figurado. Por exemplo, se eu disser, ele tá morrendo de fome. O que eu normalmente quero dizer? Oi, já é hora do almoço, já passou 2 horas, eu não almocei, tô morrendo de fome. O que eu quero dizer com isso? Tá com fome. Tô com fome, e é bastante, dou bastante fome. Mas não quer dizer que eu tô morrendo, né? E o que significa literalmente morrendo de fome? Tá há muito tempo sem comer e vai morrer por causa de inanição. Nesse caso, ele está mesmo morrendo, tá? Vai morrer de inanição, vai morrer de falta de alimento, e aí eu posso usar a palavra literalmente. Então, literalmente é o contrário de figuradamente, tá? Então, aqui o Bernardo nos contou que literalmente ele morreu daquela experiência que ele fez, não é, estou arriscando morrer. Ele morreu mesmo, tá? E o que é curioso nessa morte dele? Outra pessoa pode falar. Falar o quê? Sobre isso. Qual foi a relação do jeito que ele morreu com a vida dele? Posso responder? Pode, Helena. Tipo assim, ele viveu pra ajudar as pessoas a ir descobrir várias coisas, tipo, na natureza, pra escrever e ajudar as pessoas no futuro. E era isso que ele tava tentando fazer quando ele tava lá às voltas do vulcão. Então ele morreu tentando fazer o que ele já fazia. Muito bem, Helena. Muito bem. É como se fosse que uma pessoa passa a vida inteira fazendo corrida de carro, Fórmula 1, digamos, e morre numa corrida de Fórmula 1. Faz sentido em relação à vida que ele teve? Faz. Faz, porque era uma coisa bem arriscada, né? E ele morreu naquilo. O que seria muito estranho se esse corredor de Fórmula 1 morresse de qual forma? Devagar. Seria estranho se um corredor de Fórmula 1 corresse devagar. Ou morresse atropelado, ou morresse de outro jeito, porque ele passou a vida inteira se arriscando. Né? É verdade que os corredores de Fórmula 1 é uma coisa arriscada, mas eles fazem com uma série de cuidados que dão segurança para eles, eu acho, não sei. Mas quando o Ayrton Senna, por exemplo, morreu numa corrida, não era bem a corrida, era o treino de uma corrida, pareceu que fazia sentido para mim. Né? Melhor do que ele morrer atropelado, atravessando a pé uma rua. Mas falam que foi um tiro, alguém fala que é um tiro lá no capacete. Não, do Ayrton Senna, não. Sério? Teorias da conspiração. Furo. Não, foi uma curva que ele errou na curva, seguiu reto. Até tinha uma piada na época que era assim, aquela curva que se chamava tamburelo, e daí as pessoas diziam que depois do acidente ela ficou se chamando reta do Ayrton Senna.
Aquelas coisas que as pessoas fazem quando a pessoa morre, fazem piadinha. Ô, prof, o meu pai tem um jogo que tem essa pista, é um jogo de corrida de carro de corrida. Daí tem várias dessas pistas famosas, circuito famoso. Daí tem essa aí também. É. Então, essa foi uma das perguntas. A outra pergunta era, de novo, sobre aquela frase do Plínio não conseguir precisar o limite, a linha entre a imaginação e a realidade, né? E aí eu pedi para vocês relacionarem com esse por trás da história. Quem é que fez essa questão? Eu fiz. Pode ler, Helena. O meu que eu fiz? É. Tá, vou pegar meu caderno ali rapidinho. Enquanto a Helena vai procurar, eu vou ler um parágrafo do por trás da história. Gostaria que vocês ouvissem. Ele diz assim: era um tempo em que a fronteira entre a ciência e as crenças mágicas era muito diferente e muito menos rígida do que a que vale nos dias de hoje. Ainda havia uma forte inclinação a atribuir os fenômenos da natureza aos humores dos deuses e conferir um caráter mágico a criaturas sobre as quais pouco se conhecia. O que quer dizer isso? Por exemplo, nessa época, quando acontecia um eclipse, o que eles achavam que era? A Uma maioria coisa divina, assim. tá? Ou um castigo, ou um sinal dos deuses. Ou, olha, tá vendo? Aconteceu tal coisa, nós fizemos errado tal pecado. Então, nessa época, o limite entre o que era uma magia e o que era a ciência era bem mais difícil de saber qual era uma coisa e qual era a outra, tá? A Helena vai ler agora. Eu vou ter assim. No texto da história do basilisco, na história mesmo, é citado que ele não conseguia precisar as fronteiras entre a imaginação e os fatos. Isso provavelmente aconteceu, pois na época essas fronteiras não eram tão fechadas quanto hoje. Haviam vários fenômenos explicados hoje cientificamente, que eram explicados como algo supernatural ou divino. Na época, isso podia deixar as coisas mais confusas ainda. A mente das pessoas era mais fechada e podia misturar muito. Tipo assim, quando uma ideia é botada na nossa cabeça desde que a gente era pequeno, que era essa ideia que eles compravam para ele, acabava que para ele podia ficar confuso, porque ele pensava uma coisa e todo mundo dizia outra. Então, às vezes, ficava muito confuso precisar o que estava certo e o que estava errado, pela ideia que botaram na cabeça dele. Perfeito, Helena. Adorei a tua resposta. Tem uma palavra... fazer. Fala aqui, Essa eu não consegui fazer, tipo, eu fiquei bem confusa e eu não fiz. Ó, olha como é que a Helena fez. Ela começou contando que no texto fala dessa dificuldade entre precisar o que é imaginação e o que é realidade. E que no por trás da história conta que é porque nessa época, e aí ela contou o que ela leu e o que eu acabei de ler aqui também. Entendeu? Então esse é um jeito possível de responder essa pergunta. Não é o único, tá? Helena, eu só queria ver o seguinte, no teu segundo parágrafo, tu começaste dizendo assim, havia, pode ler ali aquele pedacinho? Haviam vários fenômenos explicados hoje cientificamente, que eram explicados... Havia vários fenômenos, tá? O verbo haver, não tem aquele M ali que tu está falando aí. O verbo haver, quando ele tem sentido de existir, ele vai ficar no singular, ele não tem sujeito. Então, havia vários fenômenos. Corrigiu? Sim. Sim? Entenderam por quê? Sempre que o verbo haver significar existir, ele não vai passar para o plural, não vai ser haviam 3 homens no quintal. Havia 3 homens no quintal. Vai parecer estranho no começo, porque se vocês, é como vocês acabaram de falar, se vocês se acostumam com uma coisa, parece que essa coisa que é a certa, que é a verdade. Mas o verbo haver é um caso de oração sem sujeito. Tá? Tá corrigido, Helena?
Sim. Tá? Esse é um errinho, assim, que às vezes acontece, mesmo com quem sabe escrever bem certinho. É o caso da Helena, né? Então, é o caso de corrigir isso e não vai ter nada mais errado nesse teu texto inteiro, pelo jeito. O que é ótimo. Tá? Então, havia muitas pessoas. Ó, muitas pessoas é plural. O verbo fica no singular porque ele não tem sujeito. Não são as pessoas que haviam. Aí a pessoa pode me perguntar assim, então não existe a palavra haviam? E aí qual vai ser a minha resposta? Nunca vou usar a palavra haviam no plural? Sim, vou usar quando ela formar, por exemplo, uma locução verbal. Eles haviam dito, entenderam? Eles haviam comprado. Aí o haviam fica com M no fim. Eles haviam feito, né? Eles haviam feito. Entenderam? Porque aí quem é o sujeito desses haviam feito? Quem é o sujeito de eles haviam feito? Eles. Eles, nesse caso, tem sujeito, tá vendo? Então são eles que haviam feito. Daí sim. Entenderam? Entenderam? Gostaram dessa? Essa é uma coisa, é uma coisa que vocês aprendem e que de vez em quando eu vou lembrar, porque muita gente vai fazer isso errado, mesmo gente adulta, formada e pós-graduada, pode se enganar e usar o plural, no caso do havia, quando ele quer dizer existir. Tá? Então, não tem M no fim. Mais alguém gostaria de ler a sua resposta? Ô, prof, quando for é só para te entregar, né? Eu não sei como eu vou fazer isso. Lê a 1. Relacione alguma ideia do texto por trás da história com o fato de Plínio achar-se incapaz de precisar as fronteiras entre a imaginação e o conhecimento. Desenvolva os argumentos. Então, eu vou ler outro pedaço qualquer do texto, vamos ver. Com seu ímpeto de descobrir e desvendar, ele foi um aventureiro do conhecimento, desafiando aquilo que o horror transformava em lendas. Ele foi um aventureiro do conhecimento, desafiando aquilo que o horror transformava em lendas, porque ele tinha o ímpeto de descobrir e de desvendar. Então, como é que tu poderias relacionar essa frase, por exemplo, com essa dificuldade que ele tinha de descobrir o que era verdade e o que era imaginação? Como é que tu poderia fazer um comentário sobre isso? Quem é que quer fazer? Como é que eu posso relacionar aquela vontade que o Plínio tinha de descobrir coisas? Imaginem, gente, ele morreu de tão curioso que ele era. Ele queria ir lá na boca do vulcão, o vulcão em erupção. Ele quis lá olhar como é que era. Né? Eu acho que é porque ele queria ajudar as pessoas, tipo, no futuro descobrirem mais sobre as coisas e poderem ter mais informação sobre elas. Eu acho que é verdade que ele queria, tá? Ajudar as pessoas. Inclusive, ele fala na hora do basilisco que ele decidiu colocar no livro, mesmo tendo em dúvida se ele existia ou não, para que as pessoas pudessem ser informadas de que, ó, parece que existe, toma cuidado. Mas o principal dele não é que estava fazendo uma coisa para o bem dos outros, é que ele realmente tinha essa vontade de conhecer, eu acho. Eu acho, né? Se eu fosse dizer uma característica do Plínio, eu não ia dizer como primeira coisa a bondade com os outros seres humanos. Eu ia dizer a curiosidade, a vontade de saber mais, né? Esse desejo de aprender, de descobrir. E claro que se ele fosse só uma pessoa que quer descobrir, talvez ele não fosse escrever uma enciclopédia, ele ia só
descobrir e pronto. Tem gente que é assim, né? Então, junta com essa outra característica que vocês têm falado, de ele querer ajudar os outros informando. É verdade que ele tinha isso, tá? Mas, Kia, como é que tu podes relacionar essa curiosidade dele com aquela frase do texto? Realmente não sei, porque eu faço a mínima ideia. Eu vou te dar uma sugestão. Eu poderia dizer, por exemplo, que apesar de todo o estudo que ele fazia, de todas as pesquisas, ainda tinha momentos em que ele ficava em dúvida do que era imaginação das pessoas que contavam e do que era fantasia. Por que ele, mesmo com tantas histórias que as pessoas relatavam, ele não conseguia ter certeza do basilisco? O que faria ele ter certeza, vocês Tinha acham? muitas versões. Hã? Ele não conseguia ter certeza porque tinha muitas versões essa história do basilisco. Ótimo, olha que hipótese. As versões eram enormes. Tanto é que às vezes o basilisco parecia uma galinha, às vezes parecia uma cobra, né? E o que faria ele ter certeza? Visse o animal na frente. Aham. Como é? Ver o basilisco frente a frente com ele. Se ele pudesse ver, ele não ia ter dúvida nenhuma. Outro jeito de ter certeza é se as versões fossem muito parecidas. Se ele chegasse num lugar, lá no meio da Ásia, e falassem de um bicho assim, 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 com tais características, e ele chegasse em outro lugar, lá no meio da África, e falassem a mesma coisa, ele ia começar a achar mais certeza, porque as informações eram de lugares diferentes, pessoas tão diferentes, que uma não tinha falado com a outra, e as versões eram parecidas, tá? Então, uma possibilidade que seria dizer isso, que apesar de tanta curiosidade, de tanto estudo, alguns momentos faziam ele ter dúvida do que era a realidade, o que era a fantasia. Essa é uma possibilidade. Mas existem outras possibilidades de comentário. Quem gostaria de ler o seu? Tá, mas quando eu for fazer essa, eu tenho que botar, tipo, esse trecho ou... Não, eu escolhi um qualquer, só para não escolher o mesmo da Helena. Mas eu posso fazer em cima desse? Pode. Pode até... Quando a gente já corrige, gente, vocês podem escrever uma resposta que já foi dada em aula, não tem problema, tá? Porque é um jeito de aprender repetindo o que foi dito, porque o jeito de escrever as ideias, às vezes a gente sabe, não aconteceu com vocês, de saber muito bem explicar, mas chega na hora de escrever é difícil? Não? Já, várias vezes. Várias vezes. Então, se eu conseguir escrever o que foi dito em aula, eu estou treinando um jeito de estudar, tá? Porque, na verdade, não é que tu tem que saber isso, não é que tu tem que saber essa resposta na vida para acertar na prova. É só um jeito de treinar a compreensão de um texto difícil, eu sei que esse texto é difícil, tá? A próxima prova desse livro que nós vamos fazer é do Glifo. É bem diferente. Bem diferente. Ô, prof, ontem eu li o do Minotauro, porque não tinha nada pra ler, daí eu li o do Minotauro. Olha que legal que é. E aí, o que tu achaste? É bem parecido com o que a gente fez no começo do ano com o André, que a gente estudou, acho que foi nesse ano ou no ano passado, não sei, que daí a gente estudou sobre lá a história lá do Minotauro e tal. Olha só, se tu tá sem nada para ler, a tua mãe tem ido na escola, né? Sim, eu vou Pede para ela tu pede para ela fazer foto num dia de uma prateleira lá, e tu escolhe pelo título e pede para ela pegar para ti. Tá? Mas alguém tá sem livro? Não? Tá, ligeirinho eu quero apresentar uma coisa aqui para vocês sobre a... Peraí, deixa eu mudar de página. Tá chegando aí? Pra mim chegou. Uhul! Aqui eu botei duas frases, e nas duas frases eu botei o mesmo complemento, de fantasma e de fantasma. E nós vamos avaliar essas duas frases, analisar, e ver
qual é a diferença desse complemento que parece igual? E qual é a diferença dele? Deixa eu apagar, porque está muito torto. Vou fazer retinho. Qual a diferença entre eles? E, gente, olha só, tem alguns alunos que estão participando de todas as aulas de um jeito muito legal, maravilhoso, esplêndido. E tem outros alunos que eu não vejo, não ouço, não leio, não sei se estão em aula. Eu gostaria que vocês participassem mais, os outros. E os que já estão participando, continuem, né? Por favor. Minha alegria da vida. Tá? Tinhas medo de fantasma? Ela não gostava de fantasma. Bom, essa parte que está em verde, sublinhada e com tudo mais, é igual, né? Mas ela está fazendo a mesma função nas duas frases? Acho que sim. Sim? Então, já vamos ver se Não, sim uma é ou uma não. pergunta e outra é uma afirmação? É verdade, isso é uma verdade, mas não é... Então, vou trocar, tá? Eu até na hora que eu fiz isso, eu pensei que podia aparecer. Então, vamos dizer que aqui também é uma afirmação. E vamos dizer que aqui também aparece o sujeito, porque outra diferença é que numa o sujeito estava oculto, né? Na outra o sujeito estava explícito. Agora as duas estão com a mesma característica essa. Só que agora o sublinhado ficou no lugar errado, mas vocês entenderam, né? Tá. E aí eu vou dizer para vocês que não, elas não têm a mesma função. Então, já que eu estou dizendo que elas não têm a mesma função, vocês vão ter que ver qual é a diferença entre elas. Vocês lembram que nós vimos que o verbo podia pedir um complemento. Antes de começar isso, a gente vai olhar que as duas têm em comum. O que as duas têm em comum nessa parte que está verde? Elas têm uma preposição? Muito bem, as duas têm uma preposição, né? Ó, de. Então, quando tem uma preposição, uma das coisas que elas podem ser é o quê? Um objeto indireto? Muito bem. O que é um objeto indireto? É um objeto que precisa de preposição. Isso. E quem é que ele completa? Um verbo transitivo indireto? Muito bem, perfeito. Todo mundo que está ouvindo sabe do que a Helena está falando? Complemento do verbo. Tá? Então, um verbo que pede um complemento, que é um verbo transitivo, pode receber um complemento com preposição ou um complemento sem preposição. Tá? Então, um complemento com preposição pode ser um objeto indireto. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, o que nós vamos ver? Já que nós sabemos que um complemento com preposição pode ser um objeto indireto, vamos tentar ver se esses dois são um complemento de verbo. Se é um verbo que está pedindo isso. Olhem as frases e me digam se alguma delas é isso. Yuri. Yuri. Ana. Pedro Santana. Ô, prof, pode repetir a pergunta? A pergunta é, uma dessas duas frases, tu tinhas medo de fantasma, ou ela não gostava de fantasma, em alguma delas, esse pedaço de fantasma está completando um verbo. Vou procurar a quem ele se relaciona. Ou gostava. Muito bem, então, nessa frase aqui, ó, quem gostava é um verbo, gostava de quê? De fantasma. Então, nesse caso aqui, o que é de fantasma?
Se ela está completando um verbo. Oi? Alguém já respondeu e eu não ouvi. Não, que eu tinha falado que era complementação, mas acho que não. Muito bem, sim. É a Isabela que está falando? Júlia Rosa. Oi, Júlia. Oi, Júlia Rosa. Sim, muito bem. Isso aqui é complemento de um verbo. Como é que se chama o complemento de um verbo que precisa de uma preposição? Complemento de um verbo que precisa da preposição, tu tá perguntando? Isso. É o sujeito? Quem é que pode ajudar? Quem pode ajudar? Objeto indireto, não é? Objeto indireto. Tá? Estava certo, Júlia Rosa é o complemento de um verbo que precisa de preposição. Só não é o sujeito estava lá, não é ela. Tá? Por que tu tinhas medo de fantasma não é um objeto indireto? Qual é o verbo da frase? Tu tinhas medo de fantasma? Ter. Então ele pergunta, tinhas o quê? E ele fala, medo? Medo. O que é esse medo aqui? Objeto Direto. direto, porque o quê, ó? Tu tinhas o quê? Objeto direto. Agora, quem tem medo de quê? Né? Então, esse objeto direto é um nome, ele não é um verbo. Lembra que a gente combinou que tudo que não for verbo, a gente vai chamar de nome, nesse caso aqui? Ô, prof, só uma pergunta. Oi. Quando tu vai mandar a nota daquela prova que a gente fez? Ah, não vou interromper agora. Eu não mandei? Não. Ah, tá. Então é porque a Cíntia ia me mandar alguém, eu acho que essa pessoa já fez. Eu vejo isso, mas só não quero interromper aqui. Então, nome. Se isso aqui está completando um nome, como é que vai ser o nome? Se isso está completando um nome, qual vai ser a classificação desse D fantasma aqui de cima? Complemento. Indireto? O direto, indireto, sei lá. Não, o direto e indireto são do verbo. O complemento nominal só tem um tipo. Então, ele é complemento nominal mesmo. Então, aqui, ó, eu vou chamar isso de complemento nominal. Por que ele é nominal, Bernardo? Bernardo? Prof. Posso responder, prof? Pode. Porque tá completando um nome. Quem é que tá respondendo? A Evelyn. Oi, Evelyn. Sim, porque está completando um nome. Esse nome aqui, ó, medo. Tá? Nome da sensação essa que a gente tem. De fantasma, a gente não sei, vocês têm medo de fantasma? Tá? Tu tinhas medo de fantasma. Então, quando esse de fantasma está completando uma palavra que não é verbo, o nome desse de fantasma vai ser complemento nominal. Quando esse de fantasma estiver completando um verbo, ó, de fantasma, está completando um verbo, ele vai ser esse complemento verbal aqui, que com preposição se chama objeto indireto. Não basta eu botar complemento verbal, porque como tem dois tipos, eu vou dizer qual dos tipos. Mas, como o nominal só tem um tipo mesmo, basta eu dizer complemento nominal. Tá? Então, qual é a diferença? Atenção, parei que eu vou sair daqui. Interromper A compartilhamento. aula já acabou, eu acho, prof. Sim, já vou acabar. Só vou fechar aqui dizendo qual é a diferença entre o complemento nominal e o objeto indireto. Qual é a diferença entre eles? Tapioca? Fabiola, qual é a diferença entre eles? Eu posso falar, prof. Pode, Ana Clara. O nominal tá completando um nome e o outro um verbo.
É isso, essa é a diferença. Perfeito. Ô, prof, eu tava tirando ela de cima da prancha, que a prancha tava indo pular. Tá, João Gabriel, e qual é a semelhança entre eles? Entre o complemento nominal e o objeto indireto? Posso tentar? Pode. É que os dois, eles dão, tipo, nome a algo? Eles completam algo, É isso. tá? Os dois completam algo, isso é uma semelhança, e tem outra. Os dois precisam de uma preposição. E os dois precisam de uma preposição. Então, os dois são complementos, os dois precisam de preposição. Essas são duas semelhanças. Qual é a diferença? Um é complemento de um verbo, o outro é complemento de um nome. Tá bom? Beijinhos. Tchau, Bom prof. fim de Feliz dia dos semana. professores. Tchau, Obrigada. feliz dia dos Foi professores, maravilhoso. prof. Obrigada. Bom fim de semana para vocês. Pra você também. Feliz ano. Tchau, igualmente. Tchau.